Olá pessoal, boa noite. O convidado de hoje do Diálogo Aberto é o médico pneumologista, coordenador no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, Dr. José Eduardo Afonso Júnior. Sejam todos bem-vindos. Dr. José Eduardo está chegando aqui agora. Dr. José Eduardo está chegando. Dr. José Eduardo, boa Olá, noite. boa noite, tudo bem? Tudo Obrigado ótimo. pelo convite, viu? Obrigado também pela atenção também de dedicar esse seu tempo aqui ao programa Diálogo Aberto. É um prazer, ainda mais nos tempos que a gente anda vivendo, acho que um pouquinho de informação vai bem para todo mundo, né? Incrível que é, hoje eu amanheci com uma mensagem de uma pessoa tão inconformada com algumas afirmações que estavam sendo publicadas a respeito de Covid. É, e só que informações corretas, né? E sempre me preocupa muito essa questão de posicionamento político em cima de uma doença, né? Então, quanto mais a gente puder passar de informação, melhor para todos nós. Com certeza. Doutor, o meu áudio, o meu vídeo está ok para o senhor? Você está me vendo, me ouvindo bem? Tá ótimo, Ok. perfeito. Ok. Então, Para doutor, mim, para para você iniciar. também tá bom. Tá ok. Tá ok. Ok, Só, doutor, ajusta o vídeo aí, por favor. Eu só estou lhe vendo aí, não está bem ajustado. Pronto, agora ok. Ok. tá. Então, por gentileza, eu vou ler aqui uma biografia que eu tenho do senhor aqui, tá? Para a gente começar, por favor. Ok? Ok. Vamos lá. O nosso convidado de hoje do programa Diálogo Aberto é o Dr. José Eduardo Afonso Júnior. Ele, médico pneumologista, formado em 2000 pela Faculdade de Medicina da USP, onde fez também residência médica em Clínica Geral e Pneumologia. Defendeu seu doutorado em pneumologia em 2010 pela mesma faculdade. Professor colaborador da Faculdade de Medicina da USP até 2018. Dedicou-se desde 2005 às doenças pulmonares avançadas e ao transplante pulmonar, onde é atualmente o coordenador no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Atua na linha de frente do tratamento da Covid-19 desde o início da pandemia. Doutor José Eduardo, eu quero aqui iniciar aqui a nossa conversa. Nós estamos aqui em um dia histórico no nosso país, né? Que é aí o começo da vacinação. E eu queria ouvir do senhor qual o maior desafio para essa vacinação contra a Covid-19. Certo. Então, assim, muitas perguntas que me fazem relacionadas à vacina, se a vacina que vai ser disponibilizada é segura, se a pessoa deve tomar a vacina, se tem que esperar alguma vacina específica. Estão surgindo vários tipos de vacina, de vários fabricantes diferentes, que têm diferenças técnicas umas das outras. Possivelmente uma vai ter mais eficácia que a outra, mas sem dúvida alguma, todas as que serão disponibilizadas, elas passaram por critérios e pesquisas relacionadas à segurança da aplicação delas, que foram bastante rigorosos. Então, na situação que a gente está vivendo, onde tem muito pouco tratamento ou extremamente eficaz, a melhor opção que a gente tem é se vacinar o quanto antes for possível com a vacina que nos for disponível. Tá? A primeira vacina que foi aprovada agora pela Anvisa, que foi a Coronavac, ela é uma vacina que gerou
desconfiança por algumas pessoas, por ser de uma indústria chinesa, não sei se isso é motivo para gerar desconfiança ou não, mas ela é uma vacina que está sendo é, feita em parceria com o Instituto Butantan, que é uma das instituições mais sérias e tradicionais em fabricação de vacina do Brasil e do mundo. Né? Então, eu acho que assim, se o Instituto Butantan está envolvido na fabricação dessa vacina, a gente pode ter certeza que lá tem cientistas de altíssimo gabarito que fazem a análise de segurança. E os estudos preliminares de segurança e de eficácia da vacina foram bons. Então, a gente deve ser vacinado quando chegar a nossa vez de ser vacinado. Então, primeiro serão os profissionais de saúde, depois serão os idosos, né? Então, a gente deve ser vacinado no momento adequado que nos for oferecida a vacina. E a gente espera que quando a maior quantidade de pessoas tenha sido vacinada, a gente vai ter uma redução de fato dos níveis críticos que a gente tem vivido da pandemia, de internações hospitalares e mortalidade. Qual que é o grande problema, né? O grande problema é que a gente tem milhões de brasileiros que precisam ser vacinados e isso exige uma estrutura logística e de suprimentos que não é simples de ser resolvida, né? A logística para você disponibilizar todos os utensílios necessários para uma vacinação em que toda a população brasileira espera-se que seja vacinada, isso é um problema real que, até onde eu entendo, não está plenamente resolvido. Hoje mesmo, de manhã, houve uma entrevista de uma pessoa do Instituto Butantan preocupado justamente com isso, porque a vacina ainda não acaba na primeira dose da vacina, ela tem uma segunda dose. Então seria muito complicado você tomar a primeira dose da vacina e não ter disponível a segunda. Né? Então Ok. esses problemas logísticos isso é bastante preocupante, mas eu acredito que tenham pessoas capacitadas pensando nisso. Doutor, nós abrimos aqui para a pergunta do público, tá? E chegou aqui algumas perguntas já, tá? Doutor, a primeira pergunta. Doutor José Eduardo, o paciente que está com Covid e necessita ficar traqueostomizado, ele fica recebendo o oxigênio da máquina, né? Existe um volume de oxigenação ideal para que o paciente possa estar apto a tirar a tráqueo e a ventilação mecânica? Por exemplo, nesse caso específico, o paciente está recebendo 30% de oxigênio. Em que momento ele vai estar apto a tirar a tráqueo e a ventilação mecânica? Certo. Isso é uma pergunta bem complexa. Eu imagino que deva ter sido ou feita por um profissional de saúde ou alguém que infelizmente está com um parente nessa situação, né? Então, tem uma ciência por trás disso, tá? E dentro da ciência de você, a gente chama de decanular o paciente que é traqueostomizado, isso envolve alguns fatores que são individualizados de paciente para paciente. Então, quando que você indica uma traqueostomia, né? Quando o paciente precisou ser entubado, que ele teve uma insuficiência respiratória grave, em que só fornecer oxigênio para ele não foi suficiente para mantê-lo vivo, você precisa sedá-lo, entubá-lo e ligar ele num respirador, num ventilador. Tá? A ventilação mecânica, ela é uma ciência extremamente complexa, existem teses de doutorado de ajuste de ventilação mecânica para várias doenças diferentes, e são vários os ajustes que você tem que fazer para que isso seja efetivo e ajude o paciente, não prejudique o paciente, porque a ventilação mecânica mal ajustada, ela até pode matar uma pessoa. Quando você tem insucesso na retirada da ventilação mecânica e o paciente já está entubado há muito tempo, ou se ele, do ponto de vista neurológico, não tem capacidade de colaborar com a respiração,
ou quando ele está tão fraco porque ficou sedado muito tempo, que ele não consegue, não tem força para respirar espontaneamente, você pode indicar traqueostomia, tá? Então, não são todos os pacientes que são intubados que recebem traqueostomia, mas existem critérios que são bem específicos. Quando o paciente é traqueostomizado, você reduz a oferta do que o respirador está dando para aquele paciente, é o que a gente chama de desmame. Cada vez o paciente vai respirando mais por conta e menos pelo aparelho. Quando o paciente... E qual a vantagem da traqueostomia? Se você tira o tubo que está na boca e o paciente não consegue respirar, você precisa sedá-lo, entubá-lo de novo e deixá-lo dormindo. Quando o paciente está com traqueostomia, você acredita que ele vai conseguir ficar sem o respirador, você desconecta o respirador. Ele cansou, ao invés de sedá-lo e entubá-lo, você só conecta de novo no pescoço. Parece ruim para o paciente, mas é muito mais confortável e isso ajuda muito a equipe da UTI a manejar aquela condição. Os parâmetros do respirador não são os dados mais importantes para você definir que o paciente pode ficar sem a traqueostomia, e sim a capacidade dele ficar desconectado do respirador, tá bom? Se a pessoa consegue ficar sem o respirador conectado, sem cansar, com bons parâmetros respiratórios por 48 horas, ele pode eventualmente tirar a cânula de traqueostomia, desde que ele esteja bem acordado e ele esteja conseguindo fazer exercício de reabilitação para ganhar força. Certo. Doutor, outra pergunta que chegou. Quais são as vantagens e desvantagens de um paciente ser entubado? Existe um medo, inclusive aqui no Ceará, né? As pessoas acham que ser entubado já está bem perto do fim. Isso é um mito? O que é isso, doutor? Então, o paciente, para ele ser entubado, ele ser submetido à ventilação mecânica invasiva, que é o termo correto, né? O tubo, ele só é o caminho para você levar o ar que o aparelho, o respirador, vai gerar para dentro dos pulmões, né? Então, o entubado significa que ele precisa de um respirador para ajudá-lo a respirar. O objetivo de você pôr um paciente em ventilação mecânica é salvá-lo, tá? Se ele está com uma queda de oxigenação muito grave, ou se ele tem aumento do gás carbônico no sangue muito grave, que também pode levar à parada cardíaca, ou se ele não tem nível de consciência suficiente para proteger as vias respiratórias, que acontece, por exemplo, um traumatismo craniano. A pessoa entra em coma. Ela aspira saliva, sangue, vômito para dentro do pulmão. Então, ela não consegue tossir, porque ela tem um quadro neurológico grave. Então, você precisa entubar. Sempre que um médico indica a intubação de um paciente, ele visa salvar o paciente. Porque sem a intubação, o paciente vai morrer. Então, a intubação visa salvar o paciente. Aí você deixa o paciente intubado, enquanto você faz os tratamentos, a hora que melhora o pulmão, ou melhora a cabeça, ou melhora o que for, você tira o tubo, né? Se uma pessoa não tem chance de sobreviver, na verdade, você não deveria intubar, que você vai prolongar o coração batendo dela por algumas semanas, mas isso vai ser uma medida infrutífera. Isso é até uma coisa, por exemplo, em cuidados paliativos, por exemplo, um paciente com câncer terminal, que é intratável, que não tem possibilidade de tratamento, que já está sofrendo muito, entra em insuficiência respiratória, não tem sentido você entubá-lo para deixar o coração batendo com ele sedado, dormindo 2, 3 semanas a mais. O ideal é que você mantenha as medidas de conforto. Então, na COVID, como é um quadro agudo, sempre a gente acredita que o paciente vai ser salvo, tá bom? Ninguém vai entubar para o paciente morrer. A gente entuba o paciente para salvá-lo. E assim, só lembrando para as pessoas não ficarem muito apavoradas com essa conversa, é a infinita minoria dos pacientes que chegam à necessidade de serem entubados, tá bom? Mesmo aqueles pacientes que ficam mais graves, que precisam ser internados, a maioria dos pacientes com COVID não precisa ser internado. Dos que são internados, boa parte não precisa nem usar oxigênio. Dos que usam oxigênio, a maioria não precisa ser entubado, tá?
Então, os que são entubados e ficam extremamente graves é uma porcentagem menor do que o todo, tá? Porque senão as pessoas que tiverem Covid já vão entrar em desespero e, na verdade, a maioria fica bem, independente de qualquer coisa. Doutor, chegou outra pergunta aqui. Doutor José Eduardo, muita gente muita gente, por conta das declarações do presidente da República, ficaram naquela ideia da hidroxicloroquina, da ivermectina, da azitromicina, e nada foi comprovado, né? A eficácia. E outras pessoas aqui no Ceará viram que isso não estava surtindo efeito, partiram para tomar corticoide associado a antibióticos. E o presidente Trump defendeu por muito tempo o uso desse trio aí de medicamentos, mas no prontuário dele ele acabou não tomando. Qual a sua opinião? Bom, isso é o assunto mais complicado de todos relacionados à Covid, né? Então, tem muitas pessoas ditando o que se deve fazer do ponto de vista medicamentoso. Às vezes são pessoas que nem são da área da saúde. Então, a gente já tem 1 ano de experiência em pesquisas e testes clínicos de diversas medicações. Algumas delas tem certeza que ajudam em algum momento, algumas tem certeza que não ajudam em momento algum, e algumas ainda existe dúvida. O mais importante é que a pessoa tenha uma orientação médica adequada e siga o que é coerente na situação daquele paciente. Então, se você for entender que a Covid-19, uma doença que a gente consegue dividir em pelo menos 2 ou 3 fases, né? A primeira fase, que seria a fase em que os sintomas são muito inespecíficos, tem gente que tem febre, tem gente que não tem gente que tem dor no corpo, tem gente que não tem, outros têm dor de garganta, outros têm coriza. Então, é muito variável de pessoa para pessoa. Algumas perdem olfato, outras não. Não há nenhum tratamento que, iniciado nessa fase, tenha uma comprovação científica de uma eficácia inquestionável, tá bom? Isso até o momento, pode ser que tenha. Então, se o paciente for em 30 médicos diferentes, talvez ele receba 30 tratamentos diferentes. Desde aqueles médicos que não recomendam fazer nada, só dar sintomáticos, e que não está errado, se o paciente está bem clinicamente e nessa fase não estaria errado você acompanhar o paciente, até pacientes que prescrevem até o que não tem cabimento. E o que me preocupa é que alguns tratamentos que realmente são eficazes para o apoio no tratamento da Covid-19, que são indicados na segunda fase da doença, que são especialmente corticoide, em algumas situações anticoagulante e algumas situações antibiótico, eles têm sido prescritos no momento do diagnóstico do paciente, não tem cabimento. Na verdade, você pode prejudicar o paciente, porque, por exemplo, corticoide é uma medicação que diminui a produção de anticorpos. O que você mais precisa quando você tem Covid é que seu organismo crie anticorpos para matar o vírus. Então, existem as indicações muito precisas do momento que você deve tratar e de quem você deve tratar. Então, não há uma receita de bolo para Covid. Não existe um tratamento que você vai imprimir do Google e vai levar na farmácia, estou com Covid, quero tomar isso, porque isso não tem cabimento. Os tratamentos são individualizados de acordo com os fatores de risco do paciente, do momento que ele está da doença, do quadro clínico que ele está, da gravidade que ele está, da idade que ele tem. Então, não dá para se autotratar em relação à Covid. As pessoas vão dar um tiro no pé, tá bom? Então, é importante que tenha essa ideia. Doutor, a Jéssica está perguntando a vacina para transplantado de pulmão. O que é que o senhor pode dizer? Tá bom. Aí são meus pacientes que eu já estou vendo que um monte entrou aqui.
É, as vacinas para transplantados, elas devem ser utilizadas, tá bom? Então, a gente tem sempre que lembrar que o paciente transplantado ou para paciente que é imunossuprimido, que toma imunossupressores, que aí são desde os imunossupressores habituais do transplantado, mas tem pacientes com doenças autoimunes, doenças reumatológicas que também tomam imunossupressores, e mesmo os corticoides, que a gente acabou de falar, eles podem diminuir a produção de anticorpos pelas vacinas, tá bom? Então, a recomendação principal, quando chegar o momento de vacinar os pacientes transplantados, que isso seja feito no momento que foi destinado a eles, por exemplo, os portadores de doenças crônicas, e o paciente transplantado, ele é um paciente considerado com uma doença crônica, mas a gente precisa ter um rigor adicional no monitoramento da formação desses anticorpos. Talvez serão 2 doses para os pacientes não transplantados, mas pode ser que para os transplantados sejam 3, 4. Então, isso a gente ainda não tem certeza, tá? Como as vacinas elas foram liberadas muito rápido, né? Acho que nunca na história da humanidade surgiram uma vacina com tantas vacinas com tantos testes, né? Mas mesmo assim elas ainda têm muito a gente tem muito que aprender com elas, né? Então, sim, os transplantados, eu estou vendo o que estão perguntando de granulomatose e linfomatoide, aí depende do que você faz de tratamento, né? Se você toma corticoide, assim, a princípio todo mundo deve ser vacinado, tá? A não ser que a pessoa tenha uma contraindicação formal para a vacina. Mas para quem toma imunossupressor, aí talvez a gente tenha que monitorar a formação de anticorpos e eventualmente dar reforços da vacina com mais frequência. Doutor, chegou uma pergunta aqui. Doutor, foi feito estudos com a vacina com pacientes com comorbidades graves? Ela é eficaz? Olha, a maior parte dos voluntários que são selecionados para os estudos das vacinas, eu confesso que eu não li todos os desenhos de estudos de todas as vacinas. Mas, para testar a segurança, os pacientes selecionados foram habitualmente pacientes saudáveis, tá bom? Se você for entender o racional do que pode dar de errado numa vacina, basicamente são 2 coisas. Ou é uma reação alérgica, que aí realmente não importa se um paciente tem insuficiência cardíaca ou não, tá? Ele não vai morrer, piorar a insuficiência cardíaca, porque a não ser que ele tenha um choque anafilático, que provavelmente é muito pouco provável que aconteça sabendo os componentes que se usam em vacina, tá bom? Então, os pacientes com doenças crônicas devem tomar vacina, porque eles são os que têm maior risco, é muito mais perigoso eles morrerem de Covid do que de vacina. Certo. Isso não tem a dúvida alguma. Uma pergunta aqui do Antônio. O Antônio pergunta, doutor, eu já tive síndrome de Guillain-Barré. Pode tomar a vacina do Covid? Então, assim, essa é outra coisa que pode eventualmente haver problema com a vacina, né? Existe umas reações imunológicas que são extremamente raras, que é como se a vacina ativasse a autoimunidade da pessoa e a pessoa tem um quadro em que a imunidade dela ataca o sistema neurológico, que é a síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré ela não é culpa de vacina necessariamente, mas existem casos, por exemplo, como da vacina da gripe, da influenza, de casos de Guillain-Barré pós-vacinação. Isso é extremamente raro, mas se a pessoa já teve Guillain-Barré e eventualmente é uma pessoa que, do ponto de vista imunológico, merece mais atenção, esse é um paciente que deve
ser ponderado o risco-benefício da vacina, em que eu entendo que se o Guillain-Barré foi relacionado a uma vacinação, talvez valha a pena ele esperar um pouco mais, ter essa experiência da vacina. Mas só se o Guillain-Barré foi desencadeado pela vacina. O Guillain-Barré tem outras causas, né? Então, isso é uma pergunta muito difícil de responder mesmo. O ideal é que ele converse com o neurologista dele para saber a gravidade que foi o quadro, a origem do Guillain-Barré dele, para ver se o risco-benefício compensa, tá? Ok. Outra pergunta que chegou, doutor, tem alguma contraindicação para quem teve Covid tomar a vacina? Não, muito pelo contrário, deve tomar. Tá? É Certo. igual quando o racional é muito semelhante à vacina da influenza, né? Não, você toma todo ano vacina de gripe, mesmo que você teve H1N1 ou a gripe sazonal, né? O H3N2, a influenza B. Porque o pior que pode acontecer é você provocar a formação de mais anticorpos, entendeu? Certo. E como esses vírus respiratórios, eles habitualmente sofrem mutações periódicas, você eventualmente, se você teve Covid em março de 2020, eventualmente a vacina vai te proteger de alguma cepa nova que está sendo formada. Então, não tem problema quem teve Covid tomar a vacina. Na verdade, deve tomar também. Especialmente se é uma pessoa com fator de risco para complicação. Doutor, o Antônio está dizendo que o Guillain-Barré dele foi provocado pelo Zika vírus. Puxa, também sinto muito, Antônio, porque Guillain-Barré é um problema bem chato e Zika vírus é um problema bem difícil de se ter também, né? Olha, eu realmente não consigo te dizer com precisão, de forma segura, que no seu caso, porque eu acho que isso exige talvez algumas pesquisas adicionais de presença de anticorpos no sangue. Eu acho que o melhor é conversar com o seu neurologista que cuidou do seu Guillain-Barré, tá bom? Porque senão eu posso falar uma besteira e te orientar de forma inadequada. Doutor, a Viviane Souza, ela pergunta, em que posição os transplantados estarão na fila da vacina? Vão estar junto com os pacientes de doenças crônicas, tá bom? Então, aqueles que precisam do pedido médico com o CID da doença, justificando o porquê que você está recomendando que o paciente tome a vacina. Então, isso deve acontecer junto ou após aos idosos, tá? Então, vai ser depois dos profissionais de saúde. Ok. Outra pergunta, doutor, todo paciente positivado precisa tomar algum medicamento ou pode passar pelos sintomas sem medicação? Aquilo que a gente conversou um pouco antes, né? Então, isso depende muito de paciente para paciente. Se o paciente não tiver sintoma algum, ele não precisa tomar remédio, justamente porque você não. Os estudos que compararam as medicações para pacientes assintomáticos, eles não. Essas medicações não foram diferentes do placebo, né? Então, isso é muito individual de médico para médico, até porque, assim, mesmo que não haja comprovação científica, eventualmente o médico tem o direito, conversando com o paciente, de prescrever uma medicação. Não é, a gente não tem certeza e comprovação científica clara de tudo que se faz na medicina. Então, existe uma coisa que chama uso compassivo. O ideal é você usar medicações com comprovação científica. Mas até o momento, o que a gente entende é que tratamentos precoces para a COVID, eles não têm mostrado mudança na evolução do paciente quando você compara a pacientes que tomaram placebo.
Então, se um paciente jovem com pouco fator de risco está assintomático, eu particularmente não vejo sentido em dar medicação. Certo. A Luana, ela está perguntando, doutor, qual a dose correta de ivermectina para se tomar a cada 15 dias? Então, a indicação de ivermectina é para alguns parasitas intestinais, para carrapato, para piolho. Então, quando você indica a ivermectina nessas condições, varia um pouco de agente infeccioso que você deseja tratar. Se você fez a pergunta no sentido de eu quero tomar ivermectina a 15 dias para prevenir a infecção pela Covid, a resposta é que a ivermectina não tem essa indicação, tá bom? Então, não existe indicação de ivermectina na prevenção de Covid. Da onde surgiu a história de que ivermectina pode funcionar? Isso talvez seja interessante que as pessoas entendam, né? Isso foi de um estudo in vitro, que é de laboratório, mostrando que altas doses de ivermectina dificultariam a entrada do vírus nas células humanas. Aí surgiram alguns outros estudos, falando de ivermectina, que diminuiriam o tempo de positividade do vírus naquela pessoa. Mas, do ponto de vista clínico, não se identificou diferença em quem toma ivermectina ou não de desenvolver quadros graves, ou ser entubado, ou ter pneumonia viral, ou coisas do tipo. Então, assim, a ivermectina é uma medicação, ela é segura para se usar. Então, não assim, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomendam o uso de ivermectina nem preventivamente, nem como tratamento precoce, tá bom? Mas se algum médico conversando com o paciente acha que vale a pena usar enquanto não se tem certeza absoluta, isso acaba sendo uma decisão do médico com o paciente. Então, talvez não seja um fim do mundo prescrever ivermectina, mas aí as pessoas têm que ter certeza que ainda não se tem certeza da eficácia. Perguntar para mim, você já prescreveu remédio que você não tem certeza de eficácia? Muitas vezes, inclusive para Covid. Inclusive, no começo da pandemia, eu usei um monte de besteiras, talvez. Então, quando é uma doença potencialmente grave, que você quer ajudar o paciente você acredita que é um paciente de risco para ficar grave, que você quer eventualmente fazer algo que possa protegê-lo, você tem que ter esse discernimento clínico. Você é o responsável pelo tratamento daquele paciente. Então, um médico ele tem direito de fazer uma prescrição de um remédio que ele não tem certeza que faz bem e ele tem certeza que não faz mal. Diferente de outras medicações, como, por exemplo, a hidroxicloroquina, que essa já está muito, muito bem estudada, com centenas de milhares de pacientes, com estudos muito bem feitos, inclusive que brasileiros, centros brasileiros participaram, estudos multicêntricos que envolveram outros países, comparados com placebo, com todo rigor científico, e todos foram consistentemente, todos encontraram o mesmo resultado, que hidroxicloroquina não faz diferença em relação a placebo. Só que a hidroxicloroquina tem um problema sério. Numa porcentagem pequena, pode aumentar o risco de uma arritmia que é muito grave. Então, uma vez que um remédio comprovadamente não funciona e ainda tem um potencial, mesmo que pequeno, de fazer mal, aí prescrever passa a ser um erro médico. Então, isso isso eu estou falando, obviamente, eu não estou representando nenhuma instituição falando isso, eu estou falando isso, minha opinião pessoal, como médico, como pesquisador, como professor de medicina. Mas
existe medicação que entende-se o uso compassivo, que é uma medicação que o potencial de prejudicar é muito pequeno e, eventualmente, há dúvidas que possa fazer bem. Existe medicação que não tem cabimento algum prescrever, tá bom? Então, é isso. Assim, os pacientes não têm obrigação de ter uma, uma compreensão técnica da análise de um estudo científico, porque isso exige um treinamento, uma formação de cientista para você ver se tem viés, para você entender o desenho do estudo, para ver se é um estudo que tem falhas de metodologia, né? Então, o mais importante é que você tenha a opinião de um médico que você confie e te dê a sua orientação. Ok. Então, o doutor já respondeu aí a Luana, que a Luana, ela fala exatamente isso aí, essa questão de desencontro de informações sobre Sim. medicações precoces. O senhor já respondeu aí. Doutor? Isso. Eu até vi a pergunta dela e, assim, eu estou falando isso até com... Porque isso é um problema precoce, porque os pacientes não devem se sentir mal por isso, porque está todo mundo preocupado em não sofrer, em ajudar o familiar. O que é importante é que, assim, interpretar o que um estudo científico diz a respeito de uma medicação, ou então uma recomendação de alguma sociedade internacional ou nacional em relação a alguma medicação, exige uma capacitação técnica. A mesma coisa que um processo jurídico. Eu não consigo entender o que aquelas palavras dizem, né? Tem alguns termos que eu não tenho capacidade, eu não fui formado para isso. Então, por isso que é importante a orientação de um médico ou de algum profissional da saúde que tenha a capacidade de interpretar aquela informação. E o que, infelizmente, às vezes acontece, que aí isso realmente é o triste da história, é que às vezes aparecem algumas pessoas oportunistas. Hoje em dia, você tem capacidade de espalhar informação para as pessoas de uma forma assustadora, né, através das redes sociais. Então, existem pessoas que fazem isso com boa intenção de querer ajudar o público com informações que elas acreditam, e tem gente que é picareta, que quer aparecer o nome dele para vender livro no seu site, entendeu? Então, só tem que tomar cuidado com as informações. Ok. Doutor, chegou aqui uma pergunta da minha mãe, que está assistindo a live. Minha mãe, Marta Pereira. Minha mãe, Marta, diz, doutor, José Eduardo, parabéns por seu brilhante trabalho. Algumas pessoas estão temerosas em tomar a vacina, por ter sido feita em tão pouco tempo. Certo. Essa é uma pergunta importante. A vacina, ela não seria liberada, mesmo em tão pouco tempo, se não tivesse passado por critérios de segurança, tá bom? Talvez a gente ainda não tenha certeza absoluta da eficácia em médio e longo prazo, porque um estudo de uma vacina para você liberar com todas as informações possíveis realmente leva mais de um ano. Mas, em relação à segurança da vacina, vocês podem ter certeza que várias pessoas participaram desses estudos, inclusive vários profissionais de saúde aqui de São Paulo participaram do estudo da Coronavac, que foi aplicado em profissionais de saúde voluntários para fazer essa pesquisa. Eu conheço pessoas que tomaram. Para ser liberada pela Anvisa, para ser indicada pelo Instituto Butantan, podem ter certeza que é muito mais seguro tomar vacina do que pegar Covid. Então, não sei que haja uma contraindicação extremamente específica para uma pessoa, todo mundo deve tomar vacina até que se prove o contrário, tá bom? Podem ir sossegados. O Instituto Butantan é um instituto seríssimo, dos melhores lugares, eu não tenho nenhum vínculo com eles, tá bom? É um instituto seríssimo, com pesquisadores seríssimos, eles têm uma tradição imensa em fazer vacina, então podem se sentir tranquilos em relação à vacinação.
se a pessoa tem alergia a algum dos componentes da vacina, ou como o caso do outro participante que teve uma síndrome de Guillain-Barré, que é uma situação imunológica que é importante se ter em consideração em relação à vacinação, e são outros 500, tá bom? Mas as outras pessoas devem considerar que a vacina é segura, por isso que ela está disponibilizada. Doutor, a Helena, ela pergunta, doutor, qual a eficácia dessa vacina? Tá. Então, quando você vê o estudo que foi o estudo que foi publicado por eles, a vacina ela tem uma eficácia em relação a você ficar doente e uma eficácia em relação a desenvolver uma forma grave. Então, da Coronavac, a eficácia a demonstrada é por volta de 70%. E o que eles mostraram é que o risco de desenvolver uma forma grave é zero, ou seja, isso zero é muito difícil falar em pesquisa, né? Mas 100% de risco de evitar formas graves. Então, para essa condição, mesmo que você considere, mas tem outro indicador mostrando que a eficácia de você não pegar o vírus é só de 50%, mesmo que você tenha 50% ou 70% de chance só de pegar a vacina, pegar a Covid depois da vacina, se você tem quase 0% de ficar grave, ela é muito boa para a situação que a gente vive hoje em dia, tá? Então, vacina é o que a gente tem que ter em mente nesse momento, tá? Então, não fiquem angustiados com a vacina. Vacina para sarampo, vacina para rubéola, vacina é a coisa mais importante que a ciência desenvolveu até hoje em relação à saúde. As doenças que têm vacina, ou elas foram erradicadas, ou elas têm um controle muito melhor. A vacina de influenza, ela não é 100% de eficácia. Você pode tomar vacina de gripe e pegar o H1N1, mas diminui muito o risco de você ficar grave. Quanto tempo faz que vocês não ouvem alguém falar que morreu de H1N1? Tá certo que as pessoas foram criando anticorpos, a pandemia do H1N1 foi em 2009, não foi tão grave quanto o do Covid, mas hoje em dia é muito difícil você ver uma pessoa morrer de H1N1, tá? Então, e eu vi jovem morrer de H1N1 em 2009, ser entubado e ser tracostomizado, e teve isso numa proporção muito menor. Então, vacina é o que a gente tem que ter em mente. Se vocês forem ver, a única unanimidade na comunidade científica em relação à Covid é que tem que vacinar, tá bom? Remédio, tem gente que ainda discute muito a respeito de uma coisa ou outra, ventilação mecânica outra, a hora que entuba, a hora que não entuba. Então, às vezes os médicos gabaritados discutem entre si. Mas que se tiver algum médico se opondo a que a população tome vacina, eu desconheço. Doutor, a Cristiane está perguntando se deve continuar usando máscara. Sim, com certeza. Até porque, primeiro é lei, né? Eu não tenho certeza se é lei só em São Paulo. Em São Paulo é uma lei municipal que é obrigatório usar máscara. Então, só por isso até caia por terra essa lei. Segundo, a gente não sabe qual que é a principal função da máscara. É que a pessoa que está infectada e não sabe, ou que está infectada e sabe, ela espalha menos vírus para o ambiente. Obviamente, a máscara protege de você respirar também. Mas, assim, o principal é que você não ponha vírus no ambiente. Mesmo que a pessoa seja vacinada, é aquilo que eu falei. Nesse momento, a gente vai ter pessoas que vão responder muito rápido à vacina, outras pessoas, como os transplantados, talvez não respondam tão rápido. E aí você toma a vacina. Você não vai ter forma grave porque pegou Covid, mas você vai transmitir Covid. Então, usar máscara é um gesto de humanidade para que você não exponha pessoas de maior vulnerabilidade. E é isso que as pessoas têm que ter em mente.
sair sem máscara, contaminar os ambientes, ir para balada, depois jantar na casa da avó, isso é uma pessoa que não tem empatia com o mundo. Ok. Doutor, a seguidora aqui está dizendo que tem alergia ao formaldeído. Ela está perguntando se pode tomar combinado com algum antialérgico. Olha, você pode tomar antialérgico e tentar tomar vacina. Eu não tenho certeza absoluta se todas da composição de todas as vacinas, porque provavelmente mais para frente vão ter outras disponíveis, né? Eu acho que é importante para cada vacina, isso eu não estou falando especificamente para ela, tentar checar quais seriam as contraindicações daquela vacina em relação aos componentes que ela possui. Que nem até a questão da clara do ovo. Tem pessoas que são alérgicas à clara do ovo, então o ideal é que ela tome um outro tipo de vacina. Então, verifica essa informação quando você for um posto de vacinação. O posto de vacinação tem todas essas informações, tá bom? Então, e aí, uma coisa que deve se considerar, qual foi o tipo de alergia que a pessoa teve? Pois lá, eu como ovo, me dá um pouquinho de coceira no cotovelo. Sinceramente, é de se considerar, eventualmente, fazer uma dessensibilização alérgica e tomar vacina. Então, mas teve um choque anafilático e aquilo que eu tenho alergia que me deu choque anafilático, que é uma situação muito grave de alergia, tem naquela vacina, aí é melhor talvez esperar uma outra oportunidade, né? Ok. Isso Doutor, especialmente para quem não tem risco importante de Covid. Por exemplo, uma pessoa de 20 anos saudável, que tem alergia a algum componente que tem na vacina, não tem sentido ela tomar aquela vacina, tá? Porque ela tem um risco quase zero de complicar da Covid. doutor, a Jéssica pergunta qual o risco de um ficar próximo de alguém que tomou a vacina do Covid, que o vírus não é inativo, como da Fiocruz. A pessoa pegar a Covid de ficar perto de alguém que tomou a vacina, zero. Quem tomou vacina não tem indicação de ficar isolado, tá bom? Certo. Isso não precisa se preocupar em relação a isso. Se a pessoa tomou vacina, ela não vai transmitir porque tomou vacina, tá bom? Então, não tem essa recomendação. Doutor, outra pergunta aqui. Doutor, estou na fila de transplante pulmonar em Porto Alegre. Poderei receber a vacina? Sim. Aí vale a pena conversar com a equipe. Assim, a princípio, precisa ver cada equipe de transplante. Isso não é só de pulmão, né? Isso para outros órgãos vale também. Talvez eles tenham algum protocolo específico em relação à questão da vacina. Então, o interessante é conversar com o clínico, ou pneumologista, ou infectologista, ou quem está cuidando da parte clínica dos pacientes em lista de espera, se dentro do protocolo deles, eles vão aceitar que pessoas que estejam muito próximas de ser transplantadas, que elas recebam a vacina. Porque, de fato, a preocupação dela é coerente. Então, por exemplo, se você toma vacina de febre amarela, por exemplo, você não deve tomar muito próximo ao transplante. Se você for transplantado e imunossuprimido extremamente, você pode, como é uma vacina que usa vírus vivo, você pode ficar doente pela vacina. Então, o ideal é conversar qual que vai ser o protocolo da equipe que está cuidando dela. Se ela acabou de entrar na fila e tem uma perspectiva de esperar muito tempo, eu particularmente não veria problema, né? Eu acho que, no pior das hipóteses, o que pode acontecer é ela tem uns 15 dias de risco de eventualmente ter uma complicação relacionada à vacina sendo imunossuprimida, mas eu não recomendarei isso para os meus pacientes de lista de espera. Eu vou recomendar que todos tomem a vacina. Doutor, corrigindo aqui a pergunta da Jéssica,
ela pergunta qual o risco de um transplantado ficar próximo de alguém que tomou a vacina do Covid, que o vírus não é inativo como o da Fiocruz. Tá. Não precisa se preocupar com isso, tá? Quem tomar a vacina não vai transmitir para o transplantado o Covid, tá? Pode nem ficar tranquilo. Ok. Doutor, o Covid-19, ele vai virar uma endemia? Vai ficar circulando entre nós? Vai, provavelmente sim. Vai ser igual os influenzas. Até porque existe um coronavírus que ele existe há muito tempo, né? Então já existia, que causa um resfriado comum, que raramente tem alguma gravidade. Então existem outras famílias de coronavírus, né? Outros grupos. Então vai chegar um momento que ele vai ser um vírus que eventualmente pode ter um quadro grave, mas você pode ter e vai passar como um resfriado comum. Isso é possível que aconteça, agora não sabemos em quanto tempo isso vai acontecer. Doutor, eu vi uma matéria que diz o seguinte, que no mundo tem 8 bilhões de pessoas, mas serão produzidos 2 bilhões de doses. E essa diferença, doutor? Por isso que os países têm que ter protocolos muito bem definidos e direcionamento mais otimizado possível das pessoas que devem tomar vacina. Sinceramente, acho que não tem que passar pela cabeça de nenhum governante vacinar nesse momento uma pessoa que tem menos de 30 anos, sem doenças crônicas, né? Uma pessoa saudável de menos de 30 anos, até talvez de menos de 40. Então, a chance dessas pessoas terem complicação por conta do Covid é muito, muito baixa. Tanto é assim, eu tenho sobrinhos que pegaram Covid agora recentemente, assim, é um quadro leve. Criança, quando pega Covid, é um quadro que dura 2, 3 dias e praticamente passa desapercebido. Então, tem que se definir com exatidão as populações que devem ser priorizadas. Eu acho que não vai dar para vacinar o mundo inteiro. Talvez nunca dê, mesmo daqui a alguns meses, entendeu? E eu realmente, assim, eu acho que prioriza-se quem trabalha atendendo paciente com Covid, pessoas com risco de desenvolver formas graves, que são os idosos e os pacientes com doenças crônicas, condições crônicas que possam complicar, e, se sobrar, os jovens. Entendi, doutor. Não estou com Covid. Doutor, eu tenho um amigo que diz assim, rapaz, eu só tomo só a vacina da Pfizer. Qualquer outra eu não tomo. Você deve escolher vacina, doutor? Olha, é que se ele se considera saudável e com baixo risco, a ponto de poder esperar uma vacina que ele acredite filosoficamente que é mais eficaz, ou cientificamente, né? Porque tem diferença na eficácia de você não contrair a doença entre as vacinas. Até porque, tecnicamente, elas são diferentes a forma que elas funcionam, né? Então, tem vacinas que tem vírus inativo, tem vacina que ataca diretamente o vírus. Então, a da Pfizer, ela é uma vacina bem eficiente, mas ela não vai estar disponível no Brasil por enquanto. Se ele é uma pessoa que não está dentro das populações de risco, tudo bem, até porque talvez até lá ele não vai ter a opção de ser vacinado ou não. Se é uma pessoa que tem fator de risco de complicar, eu tomaria agora e depois tomaria da Pfizer. Você não vai ter problema você tomar uma depois da outra. Certo. Doutor, o seguinte, a pessoa pergunta aqui, qualquer pessoa poderia tomar vacina feita com RNA?
Eu sou portadora de fibrose. A minha mãe mora comigo. É muito importante que as pessoas que me acompanham se vacinem? Sim, assim, provavelmente, assim, por estar próximo de uma pessoa com fator de risco para ter problema, não sei se vai dar direito a que essa pessoa seja priorizada no momento da vacinação. Acho possivelmente que não vai, tá? Então, as pessoas vão poder tomar essa vacina desde que não haja contraindicação igual qualquer vacina. O ideal é que ela se vacine o quanto antes. Se não for possível que ela se vacine, a mãe que tem fibrose vai ser vacinada mais precocemente e ela vai ter que tomar cuidado para não pegar Covid. Então, quando você tem contato com uma pessoa mais vulnerável, você tem que tomar cuidado redobrado. Então, se você Ok. é aquilo que eu falei, né? O jovem tem todo o direito de ir para baladas, mas não vai visitar o avô depois. Aí fica isolado considerando que ele pegou Covid por 14 dias, porque isso Ok. é uma falta de consideração, né? Ok. Doutor, nós estamos indo aqui para a reta final. Quando o Instagram completa 1 hora, ele corta, né? Eu quero pedir aqui para quem está nos assistindo, né? Vamos seguir aí o doutor José Eduardo, o Instagram dele, está lá em cima, é só clicar e seguir. E também pedir às pessoas aí que não seguem o Diálogo Ponto Aberto, também pedir para seguir e acompanhar toda a nossa programação de lives, que tem muito conteúdo, sempre com a participação de todos aí. Muito obrigado pela participação de todos que participaram com perguntas, comentários, né? E, doutor José Eduardo, uma grande honra para o Diálogo Aberto recebê-lo. E eu vou pedir para o senhor deixar uma mensagem final, né? Qual a lição que essa pandemia vai deixar para nós, doutor José Eduardo? Bom, eu que agradeço, a honra foi toda minha. Eu acho que assim, é um tipo de conversa sem nenhum viés político, científico ou institucional da minha parte. Então, eu falei aquilo que a gente conhece cientificamente e algumas coisas de opinião pessoal, até porque a gente não conhece tudo, né? E eu acho que assim, o que a gente tem que ter em mente, o que se sabe até agora do ponto de vista de prevenção é usar máscara, lavar as mãos e distanciamento social. Nem sempre é possível ter o distanciamento social, por motivos profissionais ou afetivos, porque a gente precisa se relacionar com as pessoas, ou porque realmente assim não dá mais. Eventualmente você dá uma escapada, você precisa dar uma. E tenham isso em mente, você precisou ter um contato com outras pessoas, você proteja aquelas que são mais vulneráveis. Covid, para a maior parte das pessoas, é chato, mas ela não oferece riscos. Mas a disseminação oferece risco porque, inevitavelmente, vai pegar em algumas pessoas que são mais vulneráveis e têm risco maior. Então, proteja as pessoas vulneráveis. E eu acho que o legado disso, primeiro do ponto de vista tecnológico, acho que a gente evoluiu bastante. Para a medicina foi ótimo o fato de você mandar receita digital para os pacientes com certificado digital, isso facilita a vida de todo mundo. Mas o grande legado é valorizar as coisas que importam na vida, né? Com Então, certeza. sim. É, doutor... Você vê tanta gente sofrendo de tantas formas diferentes, por ficar em casa, por perder parentes, por ficar sozinho, isolado no hospital sem ter visita. Eu acho que você lembrar o que realmente vale a pena, que não é o dinheiro, não é o poder, e sim você poder estar perto das pessoas que você gosta, acho que é o principal. Com certeza. Eu quero deixar avisado que essa live vai ficar salva aqui no Diálogo Aberto, tá? Quem não assistiu toda,
vai lá e assiste a parte que não assistiu. Se quiser encaminhar também para alguém que você acha que tem interesse, tá? Vai ficar salvo aqui no Diálogo Ponto Aberto. E peço para seguir aí a nossa página e acompanhar toda a nossa programação de lives. Vamos seguir aí também o doutor José Eduardo. Doutor José Eduardo, parabéns aí pelo seu brilhante trabalho, tá? Fica o convite para o senhor vir aqui ao Ceará, ou a passeio, descanso, ou também uma palestra. Eu vou com alguma frequência, viu? Como Eu é? gosto muito do Ceará. Eu gosto muito do Ceará. Eu vou com alguma frequência. Ou, quando vier, doutor, por gentileza, me avise, que eu gostaria de lhe encontrar. Tá certo. Eu tenho ótimos amigos aí, viu? Ok. Pois muito obrigado, doutor Zé Eduardo. Parabéns. Eu que agradeço a participação de todos, viu? Desculpa se eu não respondi exatamente de forma compreensiva, mas estou à disposição para conversar e se me mandarem mensagem direta. Eu não estou conseguindo responder todo mundo, porque realmente eu estou. Mas eu tento responder o máximo que eu puder. Um grande abraço. Que Deus continue abençoando esse seu grande trabalho, doutor. Amém. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite, tchau. Obrigado, pessoal, a todos que participaram.